Bem, meus irmãos, a palavra de Deus nesta manhã, ela se encontra em 1 e 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo do 17 ao 21, que diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. E rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vemos aqui uma passagem, Paulo, o texto onde fala, a epígrafe do texto fala no ministério da reconciliação. Paulo estava falando, quando ele diz aqui no início, ele disse: olha, será se eu estou querendo persuadir a homens, aleluia, através do meu testemunho? Aí ele diz: olha, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, vemos a palavra-chave nesse texto: Cristo e embaixadores do reino de Cristo. A palavra embaixador significa muita coisa. Talvez as pessoas não valorizem esse título de embaixador, mas o embaixador é aquele que faz as relações públicas, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entre um país e outro país. Tanto é que uma embaixada de um determinado país, ela é inviolável. Glória a Deus. Ela se torna inviolável por quê? Porque ali é um território pertencente a um outro país, mesmo estando dentro de um país, mas é um território que se torna inviolável. Glória a Deus. Nós somos esses embaixadores, representamos o reino cuja pátria não é aqui. Glória a Deus. Estamos aqui, mas a nossa morada, a nossa estadia não é daqui. Glória a Deus. E vemos que a função desse embaixador é trazer a paz, é trazer a concórdia entre uma nação e outra, trazendo isso para a nossa realidade. Glória a Deus. Isso nos remete à importância de anunciarmos o Evangelho, de uma integridade tal que este Evangelho seja anunciado por aquele que é o embaixador e represente bem a sua nação. Certa feita chegaram para Jesus e disse: homem, você sabe que eu tenho poder para fazer você sair daqui. Aí o mestre disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Glória a Deus. Se o meu reino fosse deste mundo, eu estaria preocupado. Estaria preocupado com o que poderia acontecer. Eu não vou me importar, porque estou aqui em uma missão. E a minha missão é fazer com que o Pai seja glorificado e seja representado em mim. Deste mesmo sentimento houve em Paulo.
Se você ler o texto do 11 até o 21, você vai entender o texto e o contexto. Quando Paulo diz, olha, eu sou um representante. Nós somos, Paulo no passado, ele, glória a Deus, ele está dizendo, olha, nós somos esse representante do reino celestial. E muitas das vezes, irmãos, a gente só sabe o que perde quando perde. Glória a Deus. Me lembro que um determinado filósofo dizia bem assim, René Descartes, ele dizia, olha, muitas das vezes, por não valorizar determinadas coisas, não damos o seu exato valor, ou não damos importância. Glória a Deus. Tem coisas que parecem tão insignificantes em nossas vidas, que muitas das vezes nós não valorizamos, porque está tão no nosso cotidiano, está tão no nosso dia a dia, que a gente não dá o valor devido. É uma coisa tão cotidiana, tão corriqueira, que a gente não valoriza. O relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre um pai e um filho, entre um vizinho. Glória a Deus. E sobretudo, nós vemos na importância, aleluia, de uma coisa tão trivial. Glória a Deus. Vemos quando ele disse, nós somos estes embaixadores, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo, nesse mesmo texto, ele diz, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas conhecemos segundo o Espírito. Glória a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Quer dizer que ele morreu por todos, para que nós também morrêssemos para o pecado e fôssemos ressuscitados com ele. Então a palavra embaixador nos remete ao Império Medo-Persa, né? Que o Império Medo-Persa, não sei se os nossos teleouvintes ou telespectadores que nos acompanham nesta manhã, sabia que o rei, ele colocava determinados bustos na cidade para representá-lo e dizer, aqui é a cidade, esta propriedade pertence a determinado rei, ao rei Dário, né? Ela pertencia. Irmãos, eu quero lhe dizer nesta manhã, nós precisamos valorizar a posição em que nós temos, a posição em que Deus nos colocou e nos fez seus representantes diretos. Vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o nosso reino não é aqui. Estamos aqui, representamos a nossa responsabilidade de persuadir aos homens é grande. Falar que esse reino é grande, falar do sacrifício, porque se não houvesse o sacrifício, não haveria remissão. Se não houvesse sacrifício, não havia redenção. Foi necessário que ele fosse à cruz. E ninguém poderia impedir dele ir à cruz para nos trazer. Eu costumo dizer que a maior mensagem de um pregador é a cruz de Cristo. Esta que nos trouxe até aqui e que nos conduzirá com certeza, aleluia, à cidade celestial. Creia tão somente. Vemos aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo disse, olha, portanto, veja, a palavra portanto é uma conjunção adversativa, coordenativa, ela coordena. Portanto, nenhuma condenação há. Veja que ela está dominando o período. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aí diz o seguinte, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Chegaram certa feita, Nicodemos
foi consultar ao Senhor à noite, porque tinha vergonha, né, de ser visto, de ser notado, mas sabia que ali estava a verdade, porque ele mesmo afirma, quando ele diz: olha, ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. Ninguém, não tem como. Glória a Deus. Aí nós vemos, aleluia, que Nicodemos começa a questionar e começa a ver aquele diálogo entre Cristo e Nicodemos. Aí o mestre disse: é necessário vos nascer de novo. Mas como é isso? Como se daria isso? Como é que pode um homem voltar? Aleluia, glória a Deus, Jesus é lindo. Como é que pode um homem já sendo velho, retroagir o tempo, voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus vai adiante e diz para ele: olha, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. A palavra que estava incutida naquele diálogo era a seguinte, que Nicodemos não estava entendendo ainda. Glória a Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Lembra que eu falei? A partir de agora não conhecemos ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus. E vemos aqui que simplesmente o mestre aprofunda mais esse diálogo e chega para Nicodemos e diz: olha, como é que pode? Ele, Jesus Cristo foi claro, o que estava incutido nesse diálogo era o seguinte: ainda que isso fosse possível por meio das leis naturais, continuaria sendo carne, porque nasceu da carne. Glória a Deus. Nosso Deus é lindo e é grandioso. Aleluia. Ainda que fosse possível acontecer isso, continuaria sendo carne, porque a carne, aleluia, ela não obedece à ordem do Criador. Ela precisa viver sob um constante policiamento. É o que o sociólogo ou filósofo Norbert Elias diz, que vivemos sobre equilíbrio tenso. E o que é o equilíbrio tenso? Vivemos sob aspressões. O que é aspressões? Expressões de diversos lugares. As pressões de quem nos observa. Lembra que foi falado lá em Hebreus? Estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Glória a Deus. E o pecado que é tão de perto nos rodeia. Essas são as pressões externas. Numa carne que não se converte, que precisa ser freada. Glória a Deus. Que precisa ser colocado freio. Quando o mestre disse: negue-se o homem a si mesmo. Isso são as pressões. O que nós chamamos aqui no mundo cristão de vigiar. O que nós chamamos aqui de negarmos a nós mesmos. Aleluia. Então vemos que Jesus prossegue o discurso com Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de eu ter te revelado isto, porque é necessário que haja uma mudança em sua vida. Mas como é que pode ser? Olha, se você é mestre em Jerusalém e não entende essas mínimas coisas, porque todo mestre teria que entender que tudo que está relacionado com água, aleluia, e vento se relaciona com as coisas que vêm do alto. Ele tinha a obrigação de saber disso, mas não entendia. Glória a Deus. Porque tudo que vem de alto, como diz na linguagem natural, o roque pocavud. Aleluia. Então vemos que necessário vos é nascer de novo.
necessário é que haja uma mudança. Sabemos que todos os dias o mal bate a porta. É por isso que devemos, aleluia, colocar o freio em nossas vidas. Mas de que forma eu coloco esses freios? Negando a si mesmo. Aí ele disse, aquele não é nascido nem da vontade do homem, né? Não é nascido, mas da vontade de Deus. Paulo, ele falou, como coloca nesse texto, a necessidade da persuasão. Porque queiramos ou não, o cristão é um formador de opinião. Glória a Deus. Porque as pessoas, não é aquilo que as pessoas observam, as pessoas ouvem, mas é aquilo que as pessoas veem. Esta palavra, embaixadores, glória a Deus, representantes legais, tem um carregado, está carregada de um significado, carregado de um significado espiritual. Uma simbologia representante do reino. Glória a Deus. E vemos, e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os pecados, não imputando as transgressões do homem. Glória a Deus. Não levando em conta o passado, não levando em conta, porque o pecado, ele alterou toda a ordem cosmológica, toda. Glória a Deus. Quando Paulo disse assim, quem está em Cristo, aleluia, nova criatura é. Quem está em Cristo vive sob uma nova mudança, uma nova perspectiva de vida. Aleluia. Aí quando ele diz assim, isto é Deus, né, de sorte que somos embaixadores. Eu comecei nesta minha fala falando sobre a responsabilidade de um embaixador, um diplomata. A responsabilidade de trazer a boa notícia do reino. O evangelho é esta boa notícia, a boa nova. O evangelho, oh glória a Deus, o evangelho, como Paulo disse, porém disso não me envergonho, porque ele é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. O evangelho é a palavra da restauração para uma humanidade combalida, uma humanidade que a cada dia se arruína. E vemos que foi necessário, oh aleluia, glória a Deus, que viesse um sacrifício superior, porque o primeiro homem, o primeiro Adão era terreno, o segundo é de cima. Veja só, o verbo no passado, aleluia, e o segundo, aleluia, o segundo Adão é porque vive para todo sempre. O primeiro passou, mas o segundo vive para todo sempre. Glória a Deus. Veja bem, Cristo, ele não imputando, vemos lá no livro de 2 Crônicas, quando aquela mulher vai interceder por Joabe, por Absalão, envia Joabe lá e pede para que Joabe faz o seguinte pedido, para que ele interceda em favor dele ao rei Davi. E a mulher faz um seguinte prosélito e chega a uma determinada conclusão. E Davi, como homem espiritual, percebe isso. Mas o que eu quero falar nesta manhã é quando ela diz, olha, visto que Deus não traz de volta o desterrado, ou seja, aquele que foi expulso, aquele que transgrediu, não tem mais como voltar. Agora Deus cogita meios. O que é cogitar meios para me trazer e para trazer você? Aleluia. O meio que o próprio Deus cogitou foi o seu Filho Jesus.
Porque não havia, o homem pecou, houve uma transgressão, o homem perdeu aquela comunhão. E eu sempre me faço essa pergunta: por quê? Como foi o dia seguinte, quando Adão perdeu aquele contato, quando Adão perde aquela comunhão daquela voz suave e meiga, a voz delicada, mansa, perdeu aquela intimidade que tinha diretamente com o grande eu sou. Glória a Deus. Eu não sei o vazio que tomou conta daquela vida. Não posso mensurar. Mas uma coisa eu quero lhe dizer nesta manhã, que para mim resume toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, eu não consigo mensurar essa tal maneira. Você não consegue mensurar essa maneira com a qual Ele te amou. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Glória a Deus. Mas Ele também disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Viver sobre uma nova perspectiva, e uma perspectiva espiritual. Glória a Deus. E nós, de sorte que somos embaixadores deste reino, um reino, como o próprio Jesus disse: olha, meu reino não é aqui, nem ali, não é além. O meu reino está dentro de vós. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu costumo dizer que antes da cruz, antes da cruz, durante a cruz e depois da cruz, Ele veio para reconciliar, para repactuar com o homem. Porque Deus nunca teve interesse, porque se tivesse já o teria feito. Glória a Deus. Mas Ele reconciliou consigo mesmo o mundo, e não lhe imputando mais o pecado. Porque a cruz, ela tem falado. Eu faço a seguinte pergunta e a seguinte indagação: o que seria da humanidade se a cruz não tivesse nos atingido, se não tivesse nos alcançado? Porque a cruz de Cristo, ela nos traz a verdadeira restauração. Glória a Deus. Vemos que nem antes, nem durante e nem depois houve um Deus como esse Deus, aleluia, todo-poderoso, que intercede por nós, quando Ele diz: Cristo em Deus por nós, como que se Cristo, veja só, como, a palavra como, a preposição como, quer dizer, parecido, né? Que na verdade isso acontece, isso é uma espécie de uma comparação, como se Deus rogasse por nós. E Deus vai rogar por alguém? Não vai. Glória a Deus. Ele, aleluia, é o Todo-Poderoso, né? Como se isso acontecesse? Se Deus rogasse por nós, por vós, da parte de Cristo, veja só, Ele reconcilia consigo mesmo, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, não imputando, ou seja, não lembrando do que o homem fez. Porque a própria palavra diz que Ele pegou todas as transgressões e lançou no mar do esquecimento. Glória a Deus. Irmãos, de modo que nesta manhã eu quero que você entenda a importância e o valor que tem o ser humano. Sobretudo você que já serve a este Deus Todo-Poderoso. Porque esta palavra, ela tem uma via de mão dupla. Ela vai para aqueles que estão longe e vai para aqueles que estão perto. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma determinada frase de um determinado filósofo, quando ele, Merleau-Ponty, ele disse: olha, as responsabilidades, elas são irrenunciáveis. Glória a Deus.
O que é que eu trago para nós nesta manhã com esta frase? O que é que eu aprendo? Deus nos colocou com uma grande responsabilidade de representar este reino e representá-lo à altura. Glória a Deus. Porque aquele que muito é dado, também muito é cobrado. Glória a Deus. Me remete agora nesta manhã a parábola dos talentos. Glória a Deus. E vemos que a um foi dado 1, a outro foi dado 2 e a outro foram dados 5. Não era, ali não estava medindo, aleluia, não estava medindo a capacidade, necessariamente não, a capacidade, mas estava medindo as responsabilidades. Por que eu disse a palavra necessariamente? Porque ali, veja só, o que recebeu 2, granjeou tanto quanto, na mesma proporção que o que granjeou 5. Glória a Deus. E muitas das vezes, vemos que o que ganhou, aleluia, 1, porque Deus não coloca peso além daquilo que nós podemos suportar. Deus não coloca um peso além daquilo que você pode carregar. Glória a Deus. Ele dá, como diz as pessoas aí, a roupa conforme o frio. Se Deus colocou uma coisa simples nas suas mãos, então exerça essa simplicidade com excelência. Mesmo que a excelência não exista na terra. Se considere um privilegiado de Deus, para simplesmente poder executar as coisas mais simples. Aleluia. Porque já dizia Michel Foucault, Deus é grandioso porque observa as coisas dos mínimos detalhes. Você já parou para pensar que são as pequenas coisas que Deus, aleluia, as torna grandes? Glória a Deus. Aleluia. E ele começa a mostrar: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito serás colocado. Irmãos, o pouco é o terreno, que é passageiro, é efêmero. Aleluia. O muito é o espiritual, que é eterno. O homem, por mais ansioso que esteja, ele não pode tornar um fio de cabelo de sua cabeça branco e nem alterar um côvado de sua estatura. Não pode. Olha, se essas coisas mínimas, o homem não consegue fazê-la, imagina as coisas grandes. Irmão, deixa as coisas grandes com Deus. Agora o que você tem que fazer é fazer aquilo que lhe foi dado. Por isso que Paulo diz: somos representantes do reino celestial. Somos embaixadores. E o que é que o embaixador faz? O embaixador, ele é incumbido de representar o seu país. É incumbido de representar o seu país. É incumbido de trazer. Irmão, não tem como escondermos aquilo que está em nós. O próprio salmista diz: olha, se o próprio Jó falando, diz: olha, se eu calar, a minha dor não cessa. Aleluia. Se eu parar de anunciar, a minha dor não cessa. As coisas vão melhorar? E calando-me eu, qual será o meu alívio? O que é que vai mudar? Irmãos, o nosso Deus tem nos colocado nesta terra com uma determinada missão de representar o reino. Mas representar de forma daquilo que Ele nos capacitou. Se Ele nos ensinou isto, aleluia, por que quer que a gente desempenhe isto? Se Ele nos coloca em determinada posição, devemos fazer aquilo com excelência. Paulo disse: se eu faço simplesmente porque uma obrigação é me imposta, apenas uma dispensação me é dada, apenas alguém me colocou ali. Mas se eu faço com amor, aleluia, glória a Deus, terei galardão. Quando Paulo coloca: e Deus estava consigo mesmo. Imaginou que coisa tremenda? Pare para analisar acerca disso. Procure entrar nas entrelinhas deste texto.
Glória a Deus. Reconciliando consigo mesmo. Porque não existe outro. Né? Não existe outro. Glória a Deus. Para que fosse feita a reconciliação. E Cristo se torna como este mediador entre Deus e os homens para reconciliar consigo mesmo a humanidade. E vemos que a humanidade está como uma espécie de entorpecida. Agora eu quero lhe dizer nesta manhã que para desfazer a obra do diabo, para isso se levantou o Filho de Deus, para nos dar a vitória, para dizer nesta manhã que somos mais do que vencedores, para dizer que somos representantes deste reino, somos representantes legalizados. Glória a Deus. Eu costumo dizer que pode até tentar tirar muita coisa de você, mas não vai tirar o Espírito que habita em você. Não vai tirar a dignidade que Deus colocou em sua vida. Não vai tirar aquela determinada, porque tudo já foi projetado por Deus para a sua vida. Glória a Deus. Ninguém poderá tirar. Glória a Deus. De sorte que somos embaixadores, somos representantes de Cristo. Aleluia. O que é que um representante faz? Viver como ele viveu, amar como ele amou. Glória a Deus. Porque o próprio profeta, ele diz que se Deus levasse em consideração as transgressões de homem, toda a carne pereceria. Mas temos o mediador, a cruz, cujo, aleluia, o personagem que lá estava para ser condenado, aleluia, e não está mais, nos deu a vitória, nos deu a ousadia, nos tornou filhos. E Deus tem muitos filhos ainda a ser gerado. Deus tem muitos filhos ainda que virão. Aleluia. Lembra que ele disse? Se olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é este embaixador. Você é este santuário ambulante, que aonde você vai, aleluia, tem um luminol de Deus na sua vida. Por que eu falei a palavra luminol? A palavra luminol, os peritos. Você comete-se um crime e simplesmente lava-se o local. Para quem não tem um conhecimento perito, para quem não tem um conhecimento aperfeiçoado, diz, não, está tudo limpo. Mas o perito vai lá, o perito criminal, digo, vai lá e começa a jogar a substância chamada luminol. E essa substância, você pode fazer o que quiser, meu amigo, ela mostra que o sangue está lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sangue está lá, está sobre aquela substância, e quando coloca o luminol, ela aparece. Aí o perito criminal descobre, ó, aqui houve um crime. E bom, por que eu estou fazendo essa alusão? Estou fazendo esta alusão acerca do sangue de Cristo, a marca de Cristo que está na sua vida, a qual ninguém tira. Irmãos, aleluia. O que já fizeram para prejudicar o povo de Deus dessa terra? Somos um povo, eu costumo dizer, que o cristão, ele não é bem-vindo em muitos lugares da sociedade. Você sabe por que nós não somos bem-vindos? Não somos aceitos em determinados espaços sociais? Não somos aceitos porque não coadunamos, porque Jesus Cristo disse, olha, aquele que vem para a luz, sabe por que ele não quer vir para a luz? Para que as suas obras não sejam reveladas pela luz. Nós estamos na luz, como ele na luz está.
Então o luminol, ele nos identifica que somos representantes legais do reino. O luminol, ele nos mostra que nós somos propriedade peculiar de Deus. É isso que você precisa tomar posse. Quando vir os momentos difíceis, saiba que Ele não morreu em uma cruz para ver você perecer pelo caminho. A sua história não termina aqui. Glória a Deus. A sua história tem fundamentos eternos. Ela vai para além do tempo metafísico. A sua história, aleluia, ela está escondida em Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Mas por que o amor de Cristo nos constrange de tal forma? Irmãos, como é que pode um ser tão perfeito, o Arjon, o Criador de todo o universo, aleluia, glória a Deus, e eu vejo a receptividade do Mestre, aleluia, para com aquelas pessoas que o buscavam. Ele nunca abandonou aquele que necessitava, nunca deixou de dar uma resposta satisfatória àquele que realmente precisava. Aí me remete agora, o Espírito me lembra agora acerca daquela viúva, quando a mulher perdeu sua única fonte de recurso. E eu vejo o Mestre dizendo: mulher, não chores. Primeiro curou o interior. Está entendendo? Precisamos ser curados interiormente a cada dia. Ser sarado interiormente. Curou o interior daquela mulher, consolou: mulher, não chore. Glória a Deus. Que coisa profunda, né, irmãos? Que tremendo. Se nós pudéssemos entrar, e podemos entrar nessas entrelinhas, se pudéssemos viajar no tempo e no espaço, para sentir a gratidão que aquela mulher teve. Aleluia. Glória a Deus. Porque ali aquele espaço de angústia, que não podia ser preenchido por outra coisa, senão pela presença do divino. Glória a Deus. A cada dia, todos os dias, ele está batendo na porta do homem, querendo marcar um encontro entre o humano e o divino, trazer a novidade, trazer a esperança, trazer a expectativa, trazer a vida. Aleluia. Porque ele é vida. Somos esses representantes. Irmãos, aleluia. Como representante, ele nos coloca, nos dá todas as ferramentas, todas necessárias, de acordo com a capacidade de cada um. Mas a Bíblia também diz que é aquele que ele chama, ele capacita. E aquele que capacita, depois ele envia. Fomos capacitados pelo próprio Deus para representar, aleluia, glória a Deus, este reino de poder. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus e a salvação para o que crê. Aleluia. O poder de Deus não está aqui, não está ali, não está além, mas o poder de Deus está no Evangelho. Que ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Por que ele reconciliou consigo mesmo? Porque não havia outro maior, não havia outro grandioso como ele. Lembra do que ele disse a Abraão? Né? Ele não teve por quem jurar, jurou por ele mesmo. Porque não existe. Antes dele não existe outro. Porque se existisse outro antes dele, ele não seria o que é. Por isso que ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Ou seja, serei o que serei. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem nos chamado nesses últimos dias a responsabilidade, a nos conscientizarmos que somos representantes legais. E como os representantes legais temos prerrogativas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Nicodemos disse: como pode ser isso? Aí ele disse: olha, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Assim são os nascidos do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele quer, todos os dias Ele bate na porta do homem, procurando se há um espaço para mudança, se as pessoas querem realmente mudar, porque a mão de Deus ela está estendida para abençoar, a mão de Deus ela está estendida, aleluia, para alcançar o ser humano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o grande eu sou, aleluia. Nós representamos esta marca, temos esta marca, a marca da promessa, né? Quando ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus foi o homem, né? O homem transgrediu e ele faz justiça em lugar do homem. Sacrifício, como disse o salmista, tu não quiseste mais, porque não havia mais sacrifício a ser oferecido pelo homem. Glória a Deus. Não havia sacrifício que agradasse ao Senhor, mas veio o divino. Aleluia, quando o mesmo profeta disse: Senhor, até quando continuará a terra ser disputada pelo bosque seco, até que o Espírito que vem do alto, não é daqui, é do alto. Por isso que ele falou, colocou esta frase, aleluia, naquele diálogo com Nicodemos. Aleluia. Você, como mestre, deveria saber isso, que tudo que está relacionado com vento e água, eu não vou entrar neste mérito nesta manhã, né? Porque aprofundaria demais esse debate e esta fala, né? Glória a Deus. Você deveria entender isso. Você é mestre em Jerusalém, sabe que tudo que se é relacionado com água e vento se relaciona com o que vem do alto, porque o vento sopra onde quer. É como uma fumaça que envolve o ambiente. Glória a Deus. Porque a presença de Deus, ela é tudo na vida do homem. Glória a Deus. Lembra de que Moisés disse: Senhor, se eu faço o que o Senhor tem que fazer, agora não retire de nós a sua presença. Porque se a presença de Deus ela for tirada da vida do homem, é mais um. É mais um. Mas Deus, nesta manhã, nos convida a sermos um com Ele, porque Ele disse: toda vara em mim, ela dá fruto. Não tem como, né? Glória a Deus. Você pega um galho qualquer e enxerta ele em uma árvore qualquer, aleluia, ela vai dar fruto. Mas Ele disse: olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Por que Ele se comparou com o pão? Porque o pão está na mesa de todos, rico, pobre. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O pão está na mesa de todo mundo. Glória a Deus. Vossos pais comeram o pão e pereceram. Glória a Deus. Mas eu estou trazendo o novo. Eu estou trazendo a novidade. Eu estou trazendo a esperança. Eu estou trazendo, aleluia, um novo sentido para a vida de vocês. Irmãos, se nós rejeitássemos esse tão grande sacrifício, não há mais outro sacrifício a ser oferecido. Glória a Deus. E Deus nos colocou aqui na terra com esse compromisso
de anunciar o reino, de representar este reino e representá-lo com excelência. E como é que eu represento com excelência? Aleluia, glória a Deus. Se não existe excelência na terra, é verdade, não existe excelência na terra, mas vivemos em busca dela. Glória a Deus. Irmãos, Deus não irá te punir pelo fato de você não ser perfeito, mas punirá o ser humano pela não busca da excelência. E quem é a excelência? É o próprio Deus. Irmãos, Ele é o refúgio. Talvez nesta manhã você esteja com a vida atribulada, achando que está tudo perdido, achando que o mundo acabou ali, a pessoa está em suicídio, está ansioso, depressivo. Glória a Deus. Aleluia. Tire isso do seu coração, que para lhe dar a vitória foi que Ele foi até o Calvário, para que lhe desse a vitória, para lhe trazer a novidade, para lhe trazer a restauração, para lhe trazer a vida. Irmãos, vemos que a oportunidade é oferecida ao ser humano. Diz que o cego é aquele, o pior cego é aquele que não quer ver. Que Cristo morreu em uma cruz para nos dar a vitória. Nada de novo aqui na terra. A água, como disse o sábio Salomão, a água corre para o mar, o sol nasce, o sol se põe, mas Ele nos trouxe a novidade, o mistério de Deus escondido, aleluia, que é Cristo, que foi revelado em tempo oportuno à humanidade. Não existe mais outro sacrifício a ser oferecido. Então, se nesta manhã, se você está me alcançando pelas redes sociais, se você está me alcançando, aleluia, no seu aparelho, no seu smartphone, se você está alcançando na sua Smart TV, onde você esteja, saiba que há um Deus no céu que lhe ama. Talvez o seu lar esteja destruído, talvez sua vida esteja esgaçada, talvez você chegou no fundo do poço. Glória a Deus. Mas Ele tem trazido a esperança, a expectativa, a novidade. Até porque se Deus não der, o homem nunca tem. Eu te convido nesta manhã. Se você está ouvindo, está alcançando, Deus, Ele está falando ao teu coração. Glória a Deus. E é um convite. Não é um convite para almoçar com um governador, não é um convite para almoçar com alguém importante, mas é um convite para morar com o Senhor e viver uma vida. Eu não vou passar panos quentes e dizer que aqui tudo vai mudar. Vai mudar em muitas coisas. A luta vai continuar. Quem sabe até agravar. Mas agravar que você vai estar com Ele ao seu lado. Saiba que uma das maiores doenças que tem atingido a humanidade nos dias atuais chama-se depressão e ansiedade. Por quê? A tecnologia da informação tem levado os seres humanos ao imediatismo. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que há tempo para tudo, tudo ao seu tempo determinado. O próprio Salomão disse: bênção antes do tempo não é bênção, é maldição. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você não vai mais precisar de amuleto, você não vai precisar de muita coisa, mas você vai ter, aleluia, o sangue, aleluia, que foi vertido lá na cruz para te dar a vitória. Ele diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Ó, veja só, o verbo de ligação é presente, e as coisas velhas se passaram. Glória a Deus. Aleluia. Aqui não está sendo levado em conta o passado, mas o que vai acontecer da agora por diante, o futuro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que estendeu as mãos no passado, continua estendendo as mãos, aleluia, até os dias atuais. E no futuro, Hebreus 13:8 diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero nesta manhã lhe convidar a dobrar os joelhos onde você está, né? E você a tentar a viver em novidade de vida, porque nós somos estes embaixadores. Eu quero orar com você para encerrarmos, aleluia, e lhe mostrar que tem uma solução, aleluia, porque não é maior a sua pergunta do que a resposta que Deus tem para você. A resposta de Deus para a sua vida, aleluia, é muito maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Glória a Deus. Quando você pensa que tudo está perdido, não está perdido. É apenas o começo para Ele. Glória a Deus. Nesta manhã quero orar por você. Dobre os seus joelhos nesta manhã e ore comigo. Querido Deus, queremos te agradecer por este dia que começou. Eu quero te agradecer, Senhor, por este dia que irá terminar, porque Tu é quem permite o seu começo e o seu acaso. Aleluia, Tu é quem permite todas as coisas. A humanidade, Senhor, ela só pode prevalecer se Tu estiveres conosco. Obrigado, Senhor, obrigado pela alimentação, pela fonte das águas, pela vida dos nossos irmãos, pela vida daqueles que estão dobrando os seus joelhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade. Pai querido, que neste momento, que aquele, Senhor, que tem dobrado o seu joelho neste momento, que o Senhor escreva seu nome no livro da vida, que o Senhor, aleluia, passe a dar uma novidade de vida, que o Senhor passe a lhe dar uma vida restaurada. Pai querido, que tudo isso eu te peço e já te agradeço em o nome de Jesus.